portanto, é altamente importante, né? Por quê? Porque agora, na continuação aqui da nossa disciplina, né, na aula de hoje, vocês já vão conseguir compreender que nós entendermos, né, o que foi visto ontem, por exemplo, né, sobre a nossa atmosfera e como se comporta as pressões com relação a isso, né, consegue se adentrar melhor ao estudo. Oi? Não, meu notebook parou de aparecer imagem. Os outros me veem bem? Me ouvem? Sim, aqui pelo menos sim. Sim, acho que é o teu mesmo, sim. Patrick. Obrigada. Ah, tá, beleza. Tá, Beleza? obrigado. Então, o que é interessante para nós hoje na continuação? É a gente entender que, baseado, né, nos nossos conceitos aí de pressão atmosférica, nós vamos conseguir definir outras questões, né, outros modos de verificar e de obtermos, né, pressão, que vai nos auxiliar muito, né, seja aí o nosso fluido um gás, né, ou um óleo, né, como nós vimos. Por que isso? Porque agora, em seguida, vocês vão ver, né, a lei de gases, né, os princípios ali de Torricelli, também na continuação aí Pascal, né, que são pessoas que formularam, né, que nos instruíram e nos deixaram um modelo matemático-físico capaz de nos fazer entender hoje como que a gente consegue pegar isto tudo, né, que já tem na natureza, e conseguir, né, fazer aí um mecanismo automatizado, né, como o que nós já viemos aí estudando. Bom, iniciando então, né, através dessa breve retomada, né, nós precisamos adentrar aí no estudo dos gases, né, nessa aula de hoje, e entender melhor como que eles se comportam, né, e que condições nós podemos ter aí um estudo através, né, da lei dos gases perfeitos aí, e dessas codificações, né, de modelos aí matemáticos, né, com respeito a uma ideia bem física, como que nós podemos, então, aplicar isso lá, né, na nossa indústria. Bom, então aqui é o que nós já tínhamos ontem, né, feito uma análise que era com respeito, né, à pressão e à pressão atmosférica, né, a diferença, né, disto. E também, né, entendermos, né, o que significa as suas grandezas, né. Ontem até eu explicava para vocês com respeito a como, né, a pressão vai depender muito da área em que o corpo está sendo submetido, né, àquela força. Porque vimos que quanto maior, né, for aquela área, mais difícil, né, mais difícil não, mais baixa, digamos, nós vamos ter a nossa pressão e vice-versa. Então, baseado nisso, né, a gente consegue compreender que, quando falamos de pressão, né, e pressão atmosférica, nós vamos, então, obter dois modelos aí diferentes, das quais depois vai haver as suas atenuações, conforme a nossa, né, necessidade aí, né, como projetistas da linha, ou como, né, estudiosos, reparadores da linha em si. Bom, eu não lembro se eu tinha falado na questão das grandezas, né? Mas a grandeza derivada, ou seja, né, o que nós obtemos de imediato fazendo a relação aí, né, de força sobre área para obter pressão, seria Newton por metro quadrado, né? Como nós trabalhamos no sistema internacional, nós vamos ver nos nossos cálculos, né, e na bibliografia, enfim, né, o termo PA, que significa Pascal, ou seja, significa que 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal, né, 1 PA. Pascal, você sabe, né, ele foi um físico, ele também intitulou uma lei, né, denominada Lei de Pascal, né, e que ele cooperou muito, digamos, né, para a mecânica dos fluidos, e aí ele ganhou aí o nome dele, digamos, né, para a unidade. Bom, então, baseado também no que vimos ontem, tá?
nós vamos poder afirmar que a pressão, né, atmosférica é aquela pressão exercida pela atmosfera terrestre com relação ao nível do mar. Então, né, não sei se tem algum colega que não estava aí na aula de ontem, mas só relembrando, por isso que nós temos, né, aquela sensação quando nós vamos, por exemplo, ao alto de uma colina, né, temos um tipo de sentimento, né, principalmente na região da cabeça, né, e tal, ou então quando mergulhamos, por exemplo, ou quando descemos a um lugar aí com uma altitude mais baixa, né, a gente se sente esmagado pela pressão, justamente porque ela é medida em relação ao nível do mar, né. Então, nós temos também um valor, né, uma referência para isso, e, e por isso que a gente consegue ter essas afirmações, né, porque a gente vê através dessa experiência, que seria com uma coluna de mercúrio, né, com referência aí ao nível do mar, a gente sabe que nós vamos aí conseguir, né, fazer uma medição e entender essa reação, né, que nos ocasiona até mesmo no nosso corpo, provando então a experiência aí que foi feita. Bom, eu queria enviar para vocês um link, que nem eu costumo fazer, né, nas aulas, para vocês assistirem um vídeo, ele é bem curtinho, para nós entendermos em laboratório como que é feito essa experiência, né, para que nós consigamos verificar ali a coluna de mercúrio, né, e como que ocorre, né, essa questão aí da diferença de pressão e a influência que ela tem sobre a gente. Pode ser? Ok. Vou enviar para vocês aqui no grupo da turma, e aí a gente vai, eu vou desligar aqui o áudio, e a gente vai conversando, né, conforme vocês assistirem aí. Um segundinho. Eu acho que chegou aí. Não sei se está visível aí para todos. Vou botar meu fone aqui. Chegou, gente? Só me façam senha que eu já entendo. Chegou. Chegou? Beleza, vou assistir aqui também, então.
Abre o link que eu enviei, Milton, por favor, tu e o colega que entraram. Vídeo, Vivi? Eu enviei um vídeo. Ah, tá no bom, vou WhatsApp. assistir. Tá bom, obrigado. Era só aquele vídeo, Viane? Por enquanto, sim. Ah, tá bom. Por enquanto, sim. Bom, por que eu enviei aquele vídeo ali para vocês? Para que vocês entendessem na prática, né, através de um experimento ali de laboratório, como que funciona a pressão atmosférica, né? Aquela que nós estávamos já aí desde ontem a conversar. Vocês viram a capacidade que ela tem? Que conseguiram compreender do que analisaram ali no vídeo? Por que o mercúrio não cai do tubo de ensaio? Falando da viscosidade, não, né? Por causa da densidade do mercúrio. Densidade. Isso. Se nós fôssemos utilizar outro tipo, né, de fluido, não aconteceria aquilo. Bom, ontem nós chegamos a falar, né, desse tipo de experimento, que está, né, relacionado com as medidas de nossa pressão. O mercúrio, né, através dos estudos, ele, então, é o parâmetro, né, para medição da pressão atmosférica. Então, tudo que nós fizermos vai ser sempre nessa referência, né, com relação ao nível do mar, sob uma camada aí de 760, né, milímetros de mercúrio. Então, gente, isso, né, nos mostra que nós temos que levar em conta também a questão da gravidade, não é isso? Gravidade. Sim. Né? Porque a densidade, conforme nós já estudamos lá nas primeiras aulas, não é? Ela leva em conta também, né, esse fator. Com diferença da pressão hidrostática, né, nós podemos fazer aí a nossa analogia. Porque o que significa a pressão hidrostática? Aquela pressão, né, que os fluidos exercem sobre outros fluidos. A pressão exercida por uma coluna de líquido. Vocês conseguem
compreender a diferença de uma pressão, em definitivo, de uma da outra? Eu não sei se todos conseguiram, né? Mas nos mostra a evidência de que, nós vamos estar sempre nos referenciando com respeito ao nível do mar, ou seja, né, naquele experimento que nós acabamos de assistir ali naquele link. Já a hidrostática é aquela que nós vamos ter, né, como fluxo ali um outro tipo de líquido, né? E que vai nos permitir também cálculos e análises, né, dela e como que isso ocorre. Ali no experimento, qual é o instrumento que ele usou para medir pressão? Foi o barômetro. Barômetro. Lá na indústria, qual é o instrumento que vocês normalmente veem para medir pressão? Manômetro. Manômetro. Por quê? São iguais? Medem a mesma coisa? Não. Medem não. Não. Então, começamos a aceitar por definitivo que pressão atmosférica e pressão hidrostática realmente têm algumas divergências. O barômetro, né? Sempre que nós usarmos esse dispositivo, nós vamos estar associando, então, a pressão atmosférica, aquela pressão, né, analisada com referência aí ao nível do mar e a coluna, né, de mercúrio. Já o manômetro, né, nós vamos medir pressão de líquidos, seja ele gás, né, ou um fluido Fluidos, qualquer. na verdade. Né? Oi? É de fluidos, na verdade, não chega a ser líquido. Isso, de um fluido. Eu falei, né, de um líquido, porque como é hidrostático, mas fique claro, né, fique bem entendido que dentro do instrumento manômetro eu consigo analisar tanto, né, o nosso fluido óleos, por exemplo, né, como o nosso fluido gás, que é a fonte do nosso estudo hoje. Concordam comigo? Sim. Sim, né? Então, isso parece que já está ficando bem claro, né, para nós. Bom, aqui é uma figura, né, de como que nós poderíamos fazer aí uma medição de um fluido, né, no modo hidrostático, como que ele funciona, mas eu tenho ainda os vídeos, né, para mostrar para vocês. Bom, o princípio de Torricelli, né, que seria também, né, um físico, é exatamente isso que a gente assistiu lá naquele link do nosso experimento ali, não é? Ele estuda, né, o fluxo de um líquido em um recipiente através de um pequeno orifício, né, pela ação da gravidade. Porque o que ficou formulado? Depois que ele compreendeu, né, que a pressão atmosférica ela tem uma diferença, né, que a gravidade nos afeta, que o mercúrio é um bom escalonador disso, né? Ele nos diz que nós também podemos medir isso através de um orifício, né, a qual o líquido saia sem nenhuma restrição, digamos assim, de um pequeno orifício quando o líquido está concentrado em um recipiente. Então, gente, isso foi o que a gente viu ali naquele experimento, né, do vídeo. A ação da gravidade, né, e como que o líquido pode funcionar, né, e como que a gravidade impede a remoção total, né, daquele líquido e como que ela mantém ele dentro daquela coluna, né, que já está aí formulada e estudada. Até aí tudo bem? Se não, me parem, por favor. Tá tranquilo? Não vimos nada novo, né? Tudo que nós já estávamos falando. Vamos indo assimilando. Assimilando devagarinho. Nossa. Tá confortável. Tá confortável? Ah, então já fico mais tranquila também. Se está confortável, é sinal que vai engrenar. Bom, conforme eu ia falando, nós precisamos entender melhor, então, os gases. Nós já estamos aí correlacionando, né? Já estamos admitindo que ele é um fluido,
né, que nós também vamos poder estudá-lo, né, de uma maneira dentro de condições, né, assim como os fluidos líquidos, vamos dizer assim, né? Então, a lei dos gases, ela se fundamenta basicamente sobre 3 aspectos, tá? 3 estudiosos, 3 físicos matemáticos, né, que conseguiram nos provar algumas coisas com respeito aos nossos gases, né, que nos dão hoje condições de formular e de calcular, né, como que essas coisas aí acontecem. Então, a primeira lei aí da formulação dos gases seria a lei de Boyle, né? A segunda, a lei de Guy-Lussac, e a terceira, a lei de Charles. Bom, a primeira lei, né, de Boyle, ela está relacionada a uma isotérmica. Coloquei aqui, vocês conseguem enxergar bem aí? Sim. Sim. O que é uma isotérmica, gente? Nossa. Cri. Não rolou. Não rolou? Ah, Não, não. Bom, vou voltar aqui no slide para vocês verificarem. Eu estou falando aqui de que a primeira lei se fundamenta com base numa isotérmica, a segunda numa isobárica e a terceira numa isométrica. Bom, quando a gente não entende muito bem do que está se falando, a gente pode, os prefixos, vamos dizer assim, né, ou aqui nem só não é o prefixo, né, que nos fala, mas, por exemplo, uma isotérmica, se eu tirar aqui, não fui feliz no tirar, se eu tirar o iso da frente, o que eu fico? Com algo que se fundamenta em quê? Quando eu deixo a palavra térmica? Na temperatura. Opa! Então já estou começando a entender que esta lei me condiciona a entender melhor condições com temperatura de algum aspecto, de algum certo modo, que nós já vamos chegar lá. A segunda lei de Guy-Lussac, nos diz também que é uma isobárica. A palavra bárica lembra vocês de alguém, de alguma coisa comum aqui? Lembra do barômetro? Lembra nós o barômetro, né? Pressão. Beleza. Então, nós já começamos a ver que, para este outro cientista, ele fundamenta, né, outros aspectos dos gases sob o prisma da pressão. E, por fim, né, não menos importante, métrica. Opa! Uma lei fundamentada em algo que se quantifica, não é isso? Sim ou não? Sim. Sim. Isotérmica, isobárica e isométrica. Quando eu falo ali da isométrica, eu estou falando de qual unidade de medida para um gás, por exemplo? O que é importante se medir, né, em um gás? Metro cúbico, não. Metro cúbico. Quando ele fala metro cúbico, ele está pensando em quem? Em volume, não é isso? Volume. Então, nós temos já o fundamento da lei dos gases. Nós vamos dispor o nosso gás, tá, sob condições de temperatura, de pressão e de volume. Por que é nessas 3 condições, gente? Nós já sabemos, tá? Nós já falamos ontem que, em tese, né, para que nós tenhamos fluxo de o nosso ar, por exemplo, né, condições de temperatura dentro de uma linha não são
determinantes, assim como para outro tipo de fluido. A gente já tinha reconhecido isso, beleza? Sim. Sim, a gente já havia admitido isso para nós aqui. Então, por que agora está sendo, né, verificado isso? Porque Opa! Errei aqui, ó. Por que isso? Porque nós temos que ver os gases, né, primeiramente como um fluido, já está mais do que exaustivamente falado para nós. Admitimos que eles não têm forma, que eles não têm volume e que a morfologia é diferente dos sólidos. Ou seja, o que eu quero dizer diferente, né, dos sólidos? As moléculas de gases, né, elas não são agregadas sob condições aí perfeitas. Vocês lembram que nós já falamos disso com outras palavras na nossa aula de ontem? Opa! Deu. Gás tem forma? Não. Não. Dentro da nossa aula de ontem, naquelas figuras, nós tínhamos um primeiro recipiente, lembra? E outros, né, através de uma válvula, Sim. conectados àquele recipiente inicial. Se abríssemos a válvula, vimos que o gás tomaria, que o ar, vamos dizer assim, né? Vamos falar desse modo, tomaria a forma dos demais recipientes, se eu não estou enganada, 3 mais recipientes. Bom, gás, então, tem volume próprio? Não. Não. Gás não tem volume próprio. Se eu quiser colocar o ar comprimido, né, que o oxigênio é um gás, dentro de uma bola de futebol, eu consigo. Se eu quiser colocar ele dentro da bola de vôlei, consigo. Se eu quiser colocar ele dentro da bexiga lá de aniversário, que ela é mais, né, compridinha e tal, eu consigo. Se eu quiser colocar em tubos de ensaio, conforme a gente viu nas figuras de ontem, eu consigo. Então, provando que se ele não tem forma, né, ele é algo que as moléculas estão realmente separadas conforme o terceiro fundamento da característica dos gases. Posso dizer, então, que na morfologia, ou seja, no íntimo, né, lá do gás, que ele é diferente dos outros elementos que são sólidos? Posso, não posso? Pode. Porque ele não tem forma e porque ele não tem Não tem volume. Então, se algo não tem uma forma definida e nem volume, beleza. Então, ele é diferente de tudo aquilo que já existe, né, dos outros elementos. Ele tem, sim, as suas moléculas separadas e completamente desordenadas. Lembram que ontem nós falávamos na compressão, que como elas têm, por uma estrutura molecular, ser muito distantes e tal, nós podemos, sim, comprimir o quanto a gente quer, mas isso causa um impacto, né, daquela desordenação das moléculas. Não foi falado antes, mas isso é até o princípio da panela de pressão, não é isso? Isso aí. Isso aí. Então, a gente já começa a ver o sentido, né, dessa teoria maçante aí que nós analisamos, a gente consegue perceber isso em outras situações aí do nosso cotidiano. Bom, prosseguindo, se eu estou admitindo, né, que ele realmente tem essas moléculas aí de forma bem separadas, desalinhadas, né, eu consigo falar, então, de gases ideais. O que são gases ideais? Como é que vocês podem conhecer isso em outras palavras? Quem são os gases ideais? Ou os gases perfeitos? Que deve ter em abundância, que não são inflamáveis. O que acontece? Se nós formos lá na tabela periódica e analisarmos ali os elementos atômicos, né, estudarmos os gases, praticamente todos são ideais. Praticamente todos são gases chamados aí também por outros de gases perfeitos. Então, o que são esses gases, né? Que vamos supor lá dos que tem, a maioria são perfeitos, são ideais.
eles são aí modelos idealizados, ou seja, conseguimos colocar eles, né, sob um estudo e fundamentar, né, algumas teorias e a partir disso poder calcular, né, poder chegar a um denominador, fazer algo, né, com este estudo aí que estamos realizando. Dentro dessa finalidade está o quê? Pressão, temperatura e volume. Opa, isso tem muito a ver com o que eu vi nesse momento aqui, não é? Pressão, Sim. temperatura e volume. Bom, com esse conceito, eu consigo, né, modelar o meu estudo dos gases. Por quê? Porque nós vamos ver que, se nós garantirmos, por exemplo, uma pressão constante, vamos ver o que acontece com temperatura e volume. Se garantirmos uma temperatura constante, vai haver, né, mudanças aí, variações somente na pressão e no volume. A mesma coisa se fizermos aqui com o volume, né, uma vez mantendo-o constante. Então, isso tem a ver com estas leis que eu estou e vou, né, continuar apresentando aqui para vocês. A lei de Boyle, ele estudou, né, a pressão e o volume sob temperatura constante. Gay-Lussac estudou, né, temperatura e volume sob pressão constante. E o Charles fez, né, o contrário dos outros. Através de um volume constante, ele estudou a pressão, né, e a temperatura, fez um outro tipo de análise de modelagem. Bom, retomando aqui. Ainda, né, até nós chegarmos lá, que eu também quero mostrar mais alguns videozinhos para vocês, nas características, né, desses gases. Eles possuem massa, possuem, né, assim como outros elementos, né? Massa, baixa densidade e volume desprezível. Bom, por que eu posso condicionar ali, quando falo de estudo, né, dos gases perfeitos, que eu digo para vocês que a maioria, né, dos gases, lá na tabela periódica, eles estão sob as mesmas condições. Se ele tem um volume né, desprezível, eu consigo, então, fazer experimentos levando em conta esse volume constante, né? Se ele é desprezível, não é isso? Sim ou não? Vamos lá, me ajudem. Ninguém me ajuda? Ninguém está concordando? Repete para mim, por favor. Dentro das características, tá, dos meus gases, estou levando em conta eles como gases ideais, perfeitos. Explicava anteriormente que, como lá na tabela periódica, os nossos elementos, gases, como um todo, a grande maioria possui características ideais. Ou seja, quais são elas? Características aí de não ter forma, não ter volume, né, de ter moléculas desordenadas. Ainda dentro dessas características, né, dos gases ideais, eles possuem massa, obviamente que sim, porém uma baixa densidade, um volume desprezível, não tem forças, né, ou seja, não se atrai com outros elementos, não tem capacidade de repulsão. Com essas características, se eu tenho algo que não é muito denso, não é? Se eu tenho um volume desprezível como característica, eu posso, então, afirmar que eu consigo manter isto, porque eu já tinha visto, por exemplo, que temperatura também não existe, não precisa, né, para ter esse fluxo com esses elementos, uma temperatura influenciando. Eu consigo, então, provar a lei dos gases. E pergunto para vocês, concordam comigo? Concordo. Acho que a grande maioria aqui, se não todos vocês em uníssono, né, vão concordar comigo. Porque se eles, Sim. na origem,
Isso. Se eles na origem são assim, bom, então aquela lei dos gases realmente é fidedigna, né? Os três princípios ali, tanto na condicionante temperatura, pressão como volume. Qualquer uma delas que eu conseguir, que eu afirmar que está constante, eu provo, né, o efeito dela sobre as outras. Então, até aí vocês estão concordando, né, que os nossos cientistas fizeram o trabalho deles bem certinho. Bom, dentro, né, das características, né, dos gases ainda estão colisões elásticas. Coloquei entre parênteses aqui a questão das moléculas. Gente, o que vocês entendem como o gás sendo um elemento capaz de ter colisões elásticas? O que isso significa na prática? Como é que é? Pode repetir? Os gases, eles têm colisões das moléculas, tá? Lá no interior, né, na morfologia deles, são moléculas, são colisões, desculpem, elásticas. Na prática, o que eu estou dizendo com isso? E Consegue aumentar a gera pressão. basicamente um atrito entre os gases, como se fosse. Isso. Eles têm colisões, tá? Quando comprimidos bastante, a gente já viu isso ontem, né? Porém, lembram que eu comentava com vocês que, diferente de qualquer outro tipo de material, elemento, né? Eles voltam à sua origem, pelas características físicas, pelas propriedades físicas, né? Do ar, a gente comprova isso. Quando submetidos à compressão... Um exemplo é o balão. Quando encher o balão, tu aumenta a pressão, tem mais moléculas juntas ali. Quando acontece a explosão do balão, ele se expande ao tamanho normal dele. Exatamente. Então, provando que os gases, apesar das moléculas terem aquela desorientação, né? Desorganização ali maior, né? Elas são elásticas, elas voltam ao seu estado normal, sem ter prejuízos algum na sua morfologia. Então, isso aí eu lembro que ainda eu comentava, né? Que eles são ímpares, né? No nosso caso aqui, né, que a gente trata mais de ar, né, em si, o elemento oxigênio, né, ele é ímpar com relação a outros que nós pudéssemos estar fazendo análise, porque quando, né, eles são submetidos a muitas variações, né, eles normalmente perdem suas propriedades lá de origem, que é a diferença, né, que podemos fazer aí do nosso oxigênio, do nosso ar, né, com relação ao nosso fluido óleo, por exemplo. Nós vimos que eles perdem propriedades quando submetidos a temperaturas, né, pressões, enfim, que eles não estão lá na sua origem, né, eles não aceitam. Não era isso que a gente via? Era isso, né? Citamos vários exemplos lá no caso desse tipo de fluido, né, como o óleo. Ainda falamos de um bem cotidiano na nossa casa, né? A margarina, que não deixa de ser, né, uma graxa, um óleo, se submetida, né, à temperatura numa frigideira, por exemplo, para fritar algo, ela se transforma daquela pasta, né, num óleo, e mesmo que ela resfrie ali, ela não volta naquela consistência da origem. Diferente, então, do nosso elemento aqui em estudo de hoje, né? Eles têm aí colisões, né? Mas, portanto, elas são elásticas, mostrando que não há prejuízos, né, no final do processo, seja ele comprimido, né, ou ele tenha uma expansibilidade, enfim, conforme nós assistimos ontem. E isso não acontece justamente porque não há uma interação dessas moléculas, ou seja, elas são altamente e completamente independentes. Elas constituem o elemento, porém, elas como se elas tivessem uma vida própria ali no seu íntimo. Então, por isso que dá essa característica aí bem peculiar, né, aos nossos elementos aí, gases. Bom, a lei de Boyle, então, né, que é a primeira, né, do que ela vai tratar? Lá no fundamento da lei, ele diz que sob temperatura constante,
o volume ocupado por determinado gás é inversamente proporcional à sua pressão. Então, Boyle, ele condiciona, ele submete, né, o nosso elemento ali, gás. Vamos tratar aqui, né, como se fosse o oxigênio, o nosso ar, vamos dizer assim, né? Ele submete ele a um estado, né, com temperatura constante, ou seja, ele diz que não tem efeito nenhum térmico, né, no elemento, e ele, no final do experimento, diz que o volume ocupado do gás, né, é inversamente proporcional à pressão a qual ele foi submetido. Quero enviar um vídeo para vocês assistirem aí, ok? Sim. Ok. E aí vai ser melhor entendido. Ele é num laboratório. Acredito que vocês vão conseguir compreender bem melhor do que nós falando só teoricamente. Só deixa eu achar vocês, gente, que eu estava quase enviando para outra mecânica aqui. Deixa eu ver aqui. Verifiquem, por favor, se receberam. Sim. Sim. Sim? Eu vou fechar o meu áudio aqui, qualquer coisa me chamem.
Aqui deu. Aqui também. Todos conseguiram assistir? Acredito que sim, né? Sim. Bom, quais as conclusões que a gente consegue chegar ali com respeito a este fundamento, né, que nós temos aqui, da lei de Boyle? Ele determinou, ele afirmou que, sob temperatura, né, constante, nós tínhamos condições de mudar, né, o volume através, né, da pressão de modo inversamente proporcional. O que a palavra inversamente nos remete e que nós vimos muito bem ali no vídeo, gente? Mais alguma coisa, menos outra. Isso, mais alguma É o coisa, menor volume. menos outra. Bom, vocês viram que ele usou um equipamento, né, simples, concordam? Ele está ali acoplado a um medidor de pressão que é um manômetro ou um barômetro? Manômetro. Um manômetro, isto. Então, ele colocou uma seringa, né? Porque é o clássico, né, nosso para conseguir identificar bem aí essa questão da variação de pressão e volume, né, com respeito a ar. E ali ele tinha, né, um escape que a gente viu, né, no entanto que ele movimentava ali de acordo, né, com as necessidades dele. Bom, o que nós conseguimos entender deste fundamento? Como que ele nos provou que isso é verdade? Ele aumentou a pressão dentro da seringa e fez com que diminuísse o balão. Exato, ele aumentou a pressão dentro da seringa. Como que ele fez isso? Esse aumento de pressão foi ao empurrar o êmbolo, né? Sim. Sim, ele impulsionou o êmbolo.
Perfeito. Então, ele mostrou ali, inclusive, escalas, tá? Ele mostrou para nós ali a escala que a seringa era composta de 20 ml, né? Ou seja, ela tem uma capacidade de armazenamento, né, desse valor. Na metade da seringa, ele tinha uma pressão, né? E lá com 5 ml, né, ele tinha aí a pressão aumentando mais ainda. Bom, uma coisa que é importante frisar, ele chegou a nos comentar, né, que ali havia um escape qualquer, né, que estava admissível naquela linha, e chegou a comentar também que ocorria isso em função do ar não estar de que modo? Lembram? Não lembro. Ele falou que tinha um escape. Ele tinha uma pequena válvula ali no final da linha, né? Sim. Ele tinha. Ele admitiu para nós, e nós sabemos também, que aquilo era necessário ter e que ia ocorrer algum tipo, né, de escape. Ele nos mostrou, vou reformular melhor a pergunta, ele nos mostrou ali, né, conforme as leituras do instrumento, que era, né, praticamente fidedigno, né, aquela leitura, apesar de que o ar não estava numa condição, assim, perfeita, né? Que ele podia ter alguma impureza, não foi isso que ele falou? Falou que poderia ter umidade, né? Umidade e algum tipo de impureza. Ele admitiu isto, mas mesmo assim... Toninho. Pode falar. Boa, Toninho. Desculpe. Tá bom. Ele admitiu isso, gente. O que isso importa para nós? Aqui em pneumática, em comando hidráulico, para construir, né, como projetista de uma linha pneumática. E numa linha grande nós temos que ter um equipamento que faça essa limpeza, né? Perfeito. Nós chegamos a ver, estudamos bombas já, né? Falamos que nós vamos ter que ver logo de imediato, depois que nós sairmos dessa teoria aqui, a questão, né, do filtro de purgadores, não é isso? Vocês lá da indústria, né, tem os lubrifil, né, não é isso? Que são modos que nós temos aí de purificar o nosso ar. Por quê? Porque linha de ar comprimido não funciona com sujeiras, com umidade, com qualquer tipo de impureza. Ele, né, não estava com enfoque aqui em pneumática. Ele estava com enfoque porque ele até chegou a iniciar o vídeo dizendo, né, ele é um estudioso, né, da mecânica dos fluidos. Ele não tinha o nosso enfoque aqui da nossa disciplina, mas ele mencionou que o ar poderia ter algum tipo de impureza que automaticamente poderia haver qualquer pequena discrepância ali, mas que não contribuiu negativamente para a conclusão do que o nosso físico lá fundamentou, não é isso? Outra questão. Alguém falou? Desculpa, não entendi. É isso aí. É isso aí. Então, ficou bem entendido. É inversamente proporcional, né? Se nós vamos diminuir muito o volume, vai aumentar muito a pressão. Uma coisa interessante também que eu estava deixando de frisar, vocês viram que a gente pode fazer isso em casa, né? Aquele experimento. Não precisa ter o equipamento para provar o que essa lei nos fundamenta. Ele botou uma pequena bexiga, não foi isso? Falou que colou ali dentro da seringa. Vocês viram que, à medida que nós comprimirmos a seringa com a bexiga ali dentro, o que acontecia com o pequeno balão que estava lá dentro? Ele vai diminuindo o tamanho. Diminuiria o tamanho. E, ao contrário, né, ou inversamente, né, conforme a lei nos fundamenta, aquele balão voltava à origem da qual iniciou ali. Bom, então, mais do que comprovado, né, que a primeira lei dos gases perfeitos está realmente perfeita, né, a fundamentação dela. Isso realmente ocorre, né, a temperatura, quando ele falou constante ali, ele deixou claro que estava em
em algo, né, com temperatura ambiente, ou seja, aquilo que não só nós, como o equipamento, bem como o que nós estamos analisando, que seria aquele ar ali, estavam todos sob a mesma condição. Então, tudo perfeito. Uma coisa que ele atentou lá no manômetro foi com respeito à leitura da pressão. O que tinha ali que ele apontou? Quem lembra? A parte de cima, aquela parte escura, o manômetro marcava em kgf, né? Que é quilograma-força. Isso. Ele marcava lá em quilograma, né, por centímetro quadrado, era isso? Centímetro quadrado. Isso. Por quê? E embaixo ele marcava em psi, não foi? Sim. Sim. Porque aquilo é um manômetro, ele vai servir para fazer, né, a leitura aí de um gás, de um líquido, de um outro, né, tipo de fluido, e ele sempre vai levar em conta a grandeza de origem, né? Nós vimos isso no slides, não vimos? Que eu mostrei para vocês? Qual é a nossa grandeza de origem lá para a pressão? A grandeza derivada lá seria o Newton, né, por metro quadrado ou centímetro quadrado, dependendo do nosso recipiente ali. Isso é a grandeza derivada. Aqui nós falamos, eu botei, né, o sistema internacional, mas nós temos muitas variantes, né, de leitura aí para pressão. No caso ali, ele fez com que a gente atentasse para que nós soubéssemos fazer as transformações. Poderia ter um outro manômetro com uma outra leitura de pressão, tipo Pascal? Poderia. Aí seria o de fora, né, com a grandeza derivada, que seria Newton por metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro, o que fosse, né, a unidade de medida ali, e aquela qual o equipamento ia transformar. Até aí tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? O que tem de difícil em mecânica dos fluidos? Nada. Não é verdade? A matéria. Daqui a pouco vai complicar. Ah, não, tá tudo perfeito, que nem Tá os por aí. gases. Tu tá por aí, Milton? O Tô Milton aqui, tô tá, aqui. ele Não, deixou só pra- até o vídeo dele hoje para vocês não Só pra pegarem. saber, Milton. Ele tá aí, Não, sim. sofri muito bullying na última aula. Aí tá Muito mais bullying, quieto. né? Vai se processar nós Não, todos nada aqui, demais. né? Não, Não, nada demais, vou é pedir só o pra máximo, saber- vou só pra pedir saber uma que tava nota a na- mais. Ah, tá bom, então. Bom, gente, eu falava lá que 3 leis, né, importantes fundamentavam aí o estudo dos nossos gases nobres, né, dos nossos gases perfeitos. A próxima lei seria a lei de Gay-Lussac, né? O que essa lei nos diz? Que sob pressão constante, o volume ocupado por determinado gás é diretamente proporcional à sua temperatura. O que a palavra diretamente nos remete? Levando em conta o caso anterior. Como é que vai ser essa variação? Aumentando a pressão, aumenta a temperatura, Isso! aumenta o volume, Aumenta o volume. aumentando o volume, Isso. aumenta a temperatura. Isso. Porque quando nós falávamos de inverso, uma coisa crescia, digamos assim, né? Mais, né, diferente da outra. A outra não acontecia o mesmo. Aqui torna-se ao contrário e o nosso objeto de constância é a pressão. Bom, posso enviar outro link para vocês? Sim. Sou a pessoa Sim. que mais manda vídeo, né? Eu acho. Que horror. É a única professora, né? Oi? Nada. Fala? Diga, Nada. Diego. É a única matéria. É a única matéria que a gente está tendo agora. Na próxima, sim, Então tá. Pois é. Bom, vou enviar aqui para você só um minuto e já voltamos aqui. É isso, né? Então, aquilo ali é realmente, né, um experimento. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver lá no laboratório de ciências na escola. Sim. Não. Sim, né? Aquilo a gente costuma ver, né? Feira de ciências.
Na Feira de Ciências. Isso aí. Ah, Então, é um experimento, né, simples de ser feito, né? Consegue-se fazer aquela manipulação ali e, novamente, a gente consegue ver a veracidade, né, da segunda lei dos gases, né? Mostrando que realmente, né, mantendo-se a pressão, a gente teria aí temperatura e volume de maneira diretamente proporcionais. Bom, falta nós vermos a terceira lei, que apresento aqui para vocês, feita lá por Charles, que sob volume constante, a pressão de determinado gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Tem outro vídeo para vocês, aceitam? sim. Mas apesar... Oi? É um vídeo pequeno, mas deu para vocês entenderem a veracidade da terceira lei que fundamenta, né, os gases perfeitos. Volume constante e temperatura constante. O que eu quero dizer com isso? Sempre que aumentei a temperatura, o volume também aumentou, não é isso? Vai ser diretamente proporcional. Isso. Então, provando, né, que eles funcionam, eles ocorrem, né, do mesmo sentido, né, no mesmo momento. Então, ali, ele fez o processo de aquecimento, primeiro de resfriamento, né, do balão ali cheio de ar, não é isso? Ou seja, tinha um volume X, colocou sob uma temperatura, né, maior, não é isso? Porque ele disse que a água estava fervente, ele colocou ali. Aquele balão ali, o que ocorreu com ele? Aumentou o volume. Inflou. Aumentou o volume, ou seja, junto com a temperatura, porque a temperatura era maior, estava na água fervente. E, posteriormente, então, a gente pode ver ali o retorno dele, né, quando o balão foi resfriado. Então, mostrando que, de fato, né, não só a questão da veracidade da lei, né, sobre esses três prismas, né, temperatura, pressão e volume, mas como um todo, né, que a gente já vem estudando aqui. A gente consegue ter uma eficácia muito grande, né, nas nossas linhas pneumáticas, justamente pelas características, né, que o nosso ar, como um gás, funciona. Bom, com base nisso, dúvidas sobre o que nós estudamos aqui até o presente momento? Vou voltar aqui para a tela. Dúvidas? Nenhuma? Ok, vocês adoram, né? Vamos entrar nos cálculos. E aí, a partir disso, tendo fundamentado na nossa cabeça o comportamento dos gases... Fala, Fernando. Falei que é complicado, viu? Não, tá tudo perfeito, que nem os gases, conforme eu já disse. Então, assim, compreendido isso, nós tendo isso bem claro, falta nós fazer o estudo, né, da lei de Pascal. Vamos fazer amanhã, de uma maneira detalhada, e vamos entrar, então, em compressores. Porque nós temos que calcular uma linha em seguida. Então, vamos estudar compressores, vamos estudar reservatório, que eu falava para vocês lá nas primeiras aulas, válvulas, né? Tudo isso numa sequência, mas depois de ninguém mais ter uma só dúvida com respeito ao que a gente vem falando aí nesses 4 dias. Preciso, de fato, que vocês tenham isso bem em mente para que a gente possa entrar nos cálculos, né? E aí ter o êxito, né, no nosso propósito aqui da disciplina. Certo? Certo. Certo, então. Então tá, né? Esses slides que tu mostra, tu vai mandar pra gente? Sim. Eu não enviei ainda, porque assim, ó, não entendi, Antônio.
Não, tu mandou uma apostila, né? Mas os slides tu vai mandar? Vou enviar. Eu vou fazer o seguinte, amanhã, tá? Eu vou enviar o corpo, né, do slide com tudo que nós já falamos aí desde segunda-feira. Porque senão fica muita coisa ali, eu já mando bastante vídeo ali para vocês no grupo, né? Então aí eu mando os slides, vou tentar deixar uma página ali nos slides fazendo menção da aula aos vídeos que nós assistimos, caso alguém precise fazer recorrer ali, né? Talvez eu pegue os links todos de novo e mandem, né, eles todos juntos aí. E aí, na próxima semana, eu faço a mesma coisa, com respeito a todas as aulas que a gente teve, mando um novo slide. Tipo, eu nunca vou apagar, não vou mandar o slide da aula 1, da aula 2, vai ficar tudo junto no mesmo corpo. Eu estou simplesmente acrescentando coisas ali, amanhã eu vou acrescentar mais da nossa fonte de estudo, e aí vocês vão ficando com algo em sequência, né? Porque eu acho que os slides, não sei o que vocês acharam, mas eles estão em tópicos ali, não fica aquela coisa de ler maçante, né? A gente fica só com as palavras-chave para um estudo mesmo. Então, vou pegar aqui a presença de vocês. Eu vi umas pessoas que parecem... Oi? Uma coisa que eu vou te perguntar é, as aulas tu botou no YouTube só a primeira aula, né? Eu não entendi. As aulas tu colocou no YouTube só a primeira aula, né? Não, eu gravei a aula de ontem, também, todas estão lá. Eu tenho colocado depois, porque como a gente tem acabado cedo, eu não tenho esperado outro dia, já está lá no mesmo dia. Que nem hoje, agora a gente vai sair daqui do encontro, eu vou ficar fazendo a conversão do vídeo e já vai estar lá a aula. Dá uma procuradinha, Porque porque às vezes... aula 3, aula 1 e aula 3 eu vou assistir agora. Tu procura ali, porque às vezes pode ser que esteja, né, meio perdido junto, porque tem outros professores que postam também ali, né, tem mais turmas, daqui a pouco tu não identificou, ou eu também escrevi alguma coisa ali na nomenclatura do vídeo equivocada, mas assim, todas as 3 aulas estão lá. Senão o Rafa lá da escola já tinha brigado comigo. Vou fazer a chamada aqui, gente. Bom, então hoje dia 3, né? O Alexandre está aí, né? Presente. Carvalho. Isso. O Alexandre Chimendes está aí também? Não. O André... Tem algum... Desculpa interromper, eu escutei o áudio aí. Tem algum gremista vendo o jogo, hein? Acho que aqui estão nos gritos aqui embaixo. Aqui. O Antônio está aí. Gente. Hoje O não seria Ariel. aula 4? Hoje é a 4ª aula, mas não se esqueçam que nós iniciamos 31 de agosto, segunda-feira. Então, está a de agosto aqui. Tá. Tá? Tá O Bruno está aí? Bruno tá. O Bruno está. O Diego Soares? Eu? Também, né? O Euler não. A Fernanda, acho que desistiu. O Gabriel Portanova, tá, né? Aqui. O Giovanni. O Guilherme dos Santos. O Henry não, né? O Ian. O Ian acho que me pediu acesso há pouco. O Isaac hoje não, né? O Jefferson tá aí. O Gerry também. Aqui. O Jesus não. O João Márcio. Não. O Lucas Silveira Ribeiro. Aqui. Tá aí. O Luiz Fernando Gonçalves. Aqui, presente. O Michael Cardoso Guimarães. Aqui. E o Michael Rodrigues.
O Marcos Ávila. Presente. O Max Delis. Não? O Milton tá aí. Ainda, né? O Pablo tá de licença. O Patrick também, né? Tô aqui. E o Rogério não.